Meus pais disseram que eu podia ir nas férias em família, desde que pagasse tudo do meu bolso. Eu respondi, não, obrigado. Mas, pouco tempo depois, recebi uma notificação. Meu cartão já tinha sido cobrado voos, hotel e até pacotes de spa. Abri o aplicativo, contestei todas as cobranças e congelei o cartão. Minutos depois, no portão do aeroporto, meu irmão mandou mensagem: estão negando nossos bilhetes. O que você fez? Eu só respondi: você disse que eu tinha que pagar por conta própria. No dia seguinte, eles apareceram na minha casa. Simplesmente invadiram. Meus pais disseram de novo que iriam para o Havaí e que eu podia ir também, desde que bancasse tudo sozinha. Eu só sorri e recusei. Achei que voltariam com lembrancinhas baratas, talvez algumas queimaduras de sol. Não imaginei que tentariam me passar a perna financeiramente. Uma semana antes da viagem deles, percebi que algo estava errado. Estava verificando meu cartão para comprar um equipamento para o meu trabalho, e vi $11.500 gastos. Passagens, resort pé na areia em Maui, spas, restaurantes caros e até um passeio romântico, claramente não para mim. Achei que fosse fraude, até ver o e-mail de confirmação com meu nome e meu endereço. Liguei pro resort e confirmaram. A viagem de luxo estava toda no meu nome, para meus pais, minha irmã e o namorado dela. Eles sabiam que eu nunca aceitaria isso, por isso nem perguntaram. Talvez achassem que depois eu não reclamaria, ou que seria tarde demais. Mas eu não ia deixar barato. Não liguei para eles. Só contestei tudo no aplicativo, falei com a operadora do cartão, bloqueei e pedi um novo. Foram 15 minutos, no máximo. Saindo do escritório, recebi uma mensagem do meu irmão, que nem foi convidado para a viagem, provavelmente por estar sem grana. Estão recusando nossos bilhetes. O que você fez? Respondi, exatamente o que vocês disseram, estou pagando por mim. A companhia aérea cancelou tudo quando o cartão foi sinalizado como fraude. E aí, no dia seguinte, por volta das 9 da manhã, ouvi batidas na porta. Era minha família, meus pais, minha irmã e o namorado dela. Não estavam bronzeados nem felizes. Estavam furiosos. Entraram gritando, perguntando como eu pude fazer isso com eles. O namorado da minha irmã ficou em choque. Disseram para ele que eu tinha me oferecido para pagar tudo. Eles não tinham como bancar a viagem. Passaram semanas vendendo a ideia de férias em família para ele, agora, pareciam mentirosos porque eram mesmo. Olhei nos olhos deles e perguntei: por que vocês acham que podem simplesmente usar tudo que eu tenho? $11.500 não é só dinheiro de férias para mim. É tudo o que eu tenho. Dei acesso ao cartão só para emergências reais. Não para viver em um sonho em Maui. Eles tentaram me convencer de que era um investimento na família, que eu devia ficar feliz em ajudar, já que estavam tentando impressionar alguém que poderia se tornar parte dela. Essa parte, sinceramente, me pareceu ainda mais absurda. O namorado da minha irmã mal me conhecia, mas aparentemente eu já deveria estar financiando a aprovação dele. Quando perceberam que eu não ia ceder, saíram furiosos. Minha mãe gritou algo sobre como seria humilhante quando todos soubessem que a viagem não aconteceu. Meu pai murmurou algo sobre filhos ingratos. Minha irmã nem olhou para mim. Mas aquilo não foi o fim. Foi só o começo. Eu realmente achei que, depois daquela cena na minha sala, eles me deixariam em paz. Que, ao perceberem que a viagem não aconteceria e que o dinheiro não reapareceria por mágica, ficariam ressentidos em silêncio. Mas essa era minha família. Lógica nunca teve muito espaço com eles. Começou de forma sutil. Alguns e-mails de fornecedores perguntando se minha mãe ainda estava cuidando dos convites. Estranho, já que ela não mexia em nada fazia dias. Entrei nos sistemas da empresa e vi que a conta dela ainda estava ativa. Ela acessava, mas não alterava nada, só observava. Durante um ano, paguei ela $2.200 por mês para cuidar de e-mails, cobranças e acompanhamento simples com clientes. Um trabalho basicamente burocrático. Ela gostava de dizer por aí que gerenciava parte da empresa, fazia ela se sentir importante. E, para ser honesto, eu não me importava. Me economizava tempo e a mantinha ocupada. Mas depois do que fizeram, eu cansei de ser bonzinho.
Naquela noite, revoguei o acesso dela, mudei senhas, bloqueei as contas e avisei os clientes diretamente. No dia seguinte, ela deixou várias mensagens de voz, indo da confusão à fúria. Depois, mandou um e-mail enorme dizendo que eu roubei a dignidade dela, que estava deixando o dinheiro destruir a família. Nenhuma palavra sobre o dinheiro da viagem. Nenhum pedido de desculpas. Aí foi a vez do meu pai aparecer. Sem avisar. Tocou a campainha, braços cruzados, como se eu devesse alguma coisa a ele. Entrou como se a casa fosse dele, sentou e começou a falar sobre como a família sempre foi unida. Disse que eu tinha exagerado. Que eles nunca imaginaram que eu realmente contestaria os gastos. Que estavam envergonhados diante do namorado da minha irmã. Eu fiquei calado até ele falar do dinheiro. Disse que estavam passando por um momento difícil e só queriam dar à família um motivo para sorrir. Eu ri. Não consegui evitar. $11.500 em pacotes de spa, suítes luxuosas com vista pro mar não é exatamente o tipo de coisa que se gasta só para ver sorrisos. Falei que sabia o que eles estavam fazendo de verdade. A viagem não era apenas uma folga. Era uma encenação. Estavam tentando convencer o Liam, o namorado da minha irmã, de que éramos uma família perfeita e financeiramente estável. Que, se ele casasse com ela, estaria se unindo a uma base sólida. E que, com sorte, se sentiria na obrigação de ajudá-los, apoiá-los, bancá-los, como eu vinha fazendo em silêncio há anos. Meu pai não disse nada. Apenas se levantou e foi embora. Foi aí que percebi que precisava falar com o Liam. Mandei uma mensagem e pedi para conversarmos a sós. Sem drama. Sem pressão. Nos encontramos num restaurante tranquilo, perto da casa dele. Contei tudo. Sobre o dinheiro, a viagem, o verdadeiro motivo por trás daquilo tudo. Que usaram meu nome, meu cartão, e me pintaram como um irmão generoso para esconder o próprio desespero. Que nunca tiveram a intenção de me pagar de volta. Ele não ficou com raiva. Nem pareceu surpreso. Só assentiu, em silêncio, e me agradeceu pela sinceridade. Disse que já vinha sentindo que tudo estava meio encenado, como se estivessem tentando vender algo para ele. Uma semana depois, ele me ligou do nada. Disse que valorizava minha atitude e que tinha um negócio paralelo. Nada chamativo, mas estava crescendo rápido demais para ele dar conta sozinho. E que precisava de alguém para organizar o caos, alguém que soubesse transformar uma bagunça em estrutura. Ele achava que eu era o cara certo. Não aceitei logo de cara, mas fiquei curioso. Nos encontramos de novo, e ele me mostrou os números, projeções, os clientes que já tinha conquistado. Não era golpe, nem favor. Era real. Uma parceria. Disse que ia pensar, mas no fundo eu já sabia que aceitaria. Só precisava encerrar um capítulo antes de começar outro. Aquela vida antiga, bancando silenciosamente as ilusões da minha família enquanto tocava um pequeno negócio que eu já nem gostava, precisava ficar para trás. Essa parte estava feita. Algo maior estava por vir. E eu sentia isso. Quando decidi me afastar do meu antigo negócio e aceitar a proposta do Liam, comecei a agir diferente. Fiquei mais quieto, mais focado. Não anunciei nada. Não postei online. Nem contei aos amigos próximos. Quanto menos gente soubesse, menores as chances de algo dar errado. O contrato de aluguel do galpão já estava perto do fim mesmo. Parei de pegar novos trabalhos e comecei a vender os equipamentos, sem alarde. Nenhuma mudança drástica, só um fechamento discreto. Eu não devia explicações a ninguém, e também não queria dar. Mas, mesmo sem dizer uma palavra, minha família percebeu que algo tinha mudado. Tudo começou com minha irmã. Ela mandou um e-mail bem escrito, com cara de desabafo de terapia, dizendo que entendia que eu estava magoado e que respeitava meus limites. Em seguida, falou do estresse da minha mãe, que meu pai mal estava comendo e que a casa parecia fria. Disse que eles só tentaram fazer algo bom, uma única vez na vida, e tudo saiu errado. Mas ela não mencionou os $11.500. Nenhuma vez. Eu li, e não respondi. O próximo e-mail veio com outro tom. Mais curto, direto. Disse que eu já tinha deixado meu ponto claro e que agora estava sendo cruel.
Que envergonhei todos na frente do Liam. Que humilhei nossos pais. E que, se eu achava que podia simplesmente sumir depois de tudo que eles fizeram por mim, eu estava delirando. Essa frase ficou na minha cabeça: tudo o que fizemos por você. Acho que, na visão dela, me alimentar e me dar um teto enquanto eu era criança era algo que agora deveria cobrar com juros. Deixei o e-mail sem resposta também. No dia seguinte, minha mãe ligou. Não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz, 5 minutos de desabafo que começou em lágrimas e terminou em fúria. O velho roteiro. Eu estava destruindo a família. Deixando o dinheiro me mudar. Empurrando todos para a pobreza. Depois, mencionou o negócio. Percebeu que eu cortei o acesso dela e disse que foi exagero, como se tirar milhares do meu cartão e tentar manipular um estranho para sustentar a aposentadoria dela fosse só um desentendimento de jantar em família. Em seguida, veio a mensagem do meu pai. Ele pulou a culpa e foi direto para a raiva. Disse que perdeu o contrato de consultoria. Alguém havia cobrado horas que ele nunca trabalhou. E ele me culpou por tudo. Disse que eu disparei essa reação em cadeia. Que ele não consegue fazer mais nada por causa da bagunça em que eu criei. Como se tudo fosse culpa minha. Foi aí que percebi que eles estavam em queda livre. Dessa vez, me mandaram um e-mail conjunto com uma proposta: começar a me pagar as férias, $100 por mês. Fiquei encarando a tela, achando que era uma piada. Nesse ritmo, eu veria meu dinheiro de volta lá por 2035. E ainda queriam que eu aceitasse por escrito, provavelmente para usarem isso depois como prova de que eu concordei com os termos. Respondi com uma frase só. Não. Só isso. Depois disso, ficou pessoal. Minha irmã me acusou de sabotar o relacionamento dela. Ela disse que o Liam estava se afastando e que a culpa era minha. Alegou que eu usei para me vingar da família, que envenenei a cabeça dele com mentiras, que o fiz duvidar dela e agora ela estava se sentindo ridícula diante do homem com quem queria casar. Mas aquela acusação me fez perceber uma coisa: ela não estava brava com o fim do relacionamento. Ela estava furiosa por ter sido desmascarada. Liam enxergou o que havia por trás da cortina, e agora ela não podia mais mentir. No dia seguinte, liguei para ele. Não pressionei, não pedi explicações. Só disse que, independente do que tivesse acontecido com minha irmã, eu agradecia por ele ter me escutado, por ter sido sincero comigo e pela oportunidade que me ofereceu. Ele respondeu agradecendo do mesmo jeito. Naquela noite, ele terminou com ela. E aí o caos começou. Meu celular explodiu com notificações, parecia uma árvore de Natal. Chamadas, mensagens, áudios, e-mails, todos cheios de raiva. Minha mãe gritou dizendo que eu destruí o futuro da minha irmã. Meu pai disse que eu não fazia mais parte da família. Minha irmã. Ela foi além, disse que esperava que eu acabasse falida e sozinha, que o Liam só estava me usando, que eu era uma cobra, uma traidora, uma vergonha. Eles foram claros: para eles, eu estava morta. O que eles não sabiam era que eu tinha acabado de garantir o meu futuro. Liam e eu estávamos finalizando os contratos do novo projeto. Minha participação era significativa, muito mais do que eu já ganhei com meu antigo negócio. Eu ainda não estava rica, mas pela primeira vez, tudo parecia caminhar. Eu podia respirar sem medo de qual parte da minha vida eles tentariam controlar depois. Quanto aos $11.500, já estavam sendo devolvidos, graças à disputa por fraude. Eu não perdia mais o sono por isso. Por anos, fui o plano B de pessoas que nunca tiveram um. Agora elas teriam que aprender a lidar com isso, sem mim. Depois do fim com o Liam, o mundo da minha irmã desabou rápido. E não foi uma separação discreta. Pelo que soube, ela já falava de compras com as amigas, até insinuava que uma festa de noivado estava a caminho. Ela não ficou destruída por perder o Liam. Ficou porque perdeu a imagem, o futuro que tinha inventado na cabeça. Fez um post dramático nas redes sociais, algo sobre traição, cobras no jardim, família falsa. Não citou meu nome, mas quem nos conhecia entendeu. Pela primeira vez, percebi o alcance da manipulação dela. Amigos em comum vieram me procurar, querendo ouvir os dois lados. Alguns até ficaram do lado dela, o que, para mim, foi ótimo.
Não precisei me justificar. Me enterrei no trabalho com a startup do Liam. E agora era tudo real: contratos assinados, sistemas rodando, clientes chegando e os números muito melhores do que o previsto. Só no primeiro trimestre, eu já projetava algo em torno de $9.000 por mês. Depois de tanto tempo lutando, parecia irreal. E então, do nada, algo inesperado aconteceu. 3 semanas depois desse novo começo, recebi uma carta de verdade, escrita à mão, na minha caixa de correio. Sem remetente. Mas reconheci a caligrafia na hora. Era do ex-marido da minha irmã. Não falava com ele havia anos. O divórcio deles foi conturbado e minha família praticamente o apagou da existência. Nunca soube a história completa, só diziam que ele era inadequado e desrespeitava a família. Aquelas frases prontas. Mas agora, ele estava escrevendo para mim. A carta era curta. Ele disse que tinha ouvido tudo por meio de conhecidos em comum. Que não estava surpreso. Que era exatamente o padrão que ele viveu durante o casamento. E que ele saiu a tempo antes que esgotassem tudo que ele tinha. Ele lamentou que eu não tivesse saído antes. E então, no final da carta, uma frase que ficou na minha cabeça. Se você quiser algo sólido, me ligue. Talvez eu tenha um lugar melhor para você na minha mesa. Pensei naquilo por um dia inteiro. E liguei. Nos encontramos para almoçar. Um lugar neutro, sem pressa, sem pressão. Ele estava melhor do que eu imaginava, casado de novo, tocando uma empresa de logística especializada no interior do estado. Disse que precisava de alguém esperto para cuidar de uma das operações regionais. Alguém que não tremesse sob pressão, que soubesse manter tudo de pé mesmo quando a coisa apertasse. Falou que vinha acompanhando o meu caminho de longe. Que respeitava a forma como eu conduzia a situação com minha família, especialmente por ter cortado os laços sem escândalo, sem drama. Ele já tinha trabalhado com gente assim antes. Sabia como podia ser perigoso quando você se torna o plano A, B e C de alguém. E então ele me fez uma proposta, um cargo sólido, salário maior, estabilidade, um futuro real. Não foi fácil dizer adeus à startup. Liam tinha sido justo comigo. Mas conversamos. Expliquei a oferta, o encaixe a longo prazo, e como eu precisava tomar decisões com minha saúde mental em mente, não só pelo dinheiro. Ele entendeu. Sem mágoas. Inclusive, se ofereceu para me apresentar a investidores, caso um dia eu quisesse voltar. Aquele tipo de respeito, fazia tempo que eu não sentia, especialmente vindo de alguém que considerava família. No fim do mês, fechei oficialmente meu antigo negócio e assumi a nova função. Meu primeiro salário? Pouco menos de $9.000. Líquido. Justo. Meu. E, pela primeira vez em muito tempo, minha conta bancária não parecia uma corda bamba. Parecia um começo. Não tive mais notícias da minha família, exceto por uma única mensagem da minha mãe. Espero que você esteja feliz. Nós não estamos. Ela estava certa. Eu estava. Assim que os primeiros cheques de $9.000 começaram a cair na conta, comecei a entender como a vida muda quando você não precisa mais calcular quantos dias de atraso um pagamento pode aguentar antes que alguém perceba. Me mudei para um apartamento melhor. Nada luxuoso. Mas limpo, silencioso, sem cheiro de cigarro nas paredes ou torneira pingando. Parei de viver como se um eletrodoméstico quebrado fosse o início de um colapso. Quase ninguém sabia que eu tinha fechado meu negócio, exceto o Liam e alguns poucos clientes antigos. Não postei nada. Não fiz anúncio nenhum. Não era segredo. Eu só não queria exibir nada. Aprendi que boas notícias podem se transformar em veneno quando chegam aos ouvidos errados. Mas o silêncio tem um jeito próprio de chamar atenção. E de fato, tudo começou com uma batida na minha porta. Era minha mãe. Eu não a via desde o dia em que invadiram minha casa por causa da viagem cancelada. Lá estava ela, segurando um tupperware como se fôssemos vizinhos amigáveis. Como se não tivéssemos rompido por causa de $11.500 e anos de manipulação. Ela não pediu para entrar. Só disse que estava preocupada comigo. Que queria ter certeza de que eu estava bem depois de tudo.
Deixei a porta só entreaberta. Perguntei como ela conseguiu meu novo endereço. Ela murmurou algo vago sobre listas de Natal e recursos da família, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Provavelmente fuçou algum login antigo ou vasculhou e-mails antes de eu atualizar tudo. Quando viu que eu não deixaria ela entrar, o tom dela mudou. Disse que era cruel deixar uma mãe de fora da vida do próprio filho. Que aquela família sabia perdoar. Perguntei se ela pretendia devolver o dinheiro da viagem. Ela piscou, surpresa com a pergunta. E então respondeu: Não foi pelo dinheiro, Kevin. Foi você quem fez disso uma questão de dinheiro. Fechei a porta. Naquela mesma noite, recebi um alerta do banco. Tentaram redefinir a senha de uma das minhas contas antigas, uma conta comercial que eu nem acessava havia mais de um ano. Ainda havia algumas centenas de dólares esquecidos naquela conta antiga, o suficiente para alguém achar que valia a tentativa. Quando recebi o alerta de tentativa de acesso, fui checar o e-mail de recuperação, estava vinculado ao endereço do meu pai. Congelei a conta, alterei tudo mais uma vez e registrei um boletim de ocorrência. Eu sabia que não daria em muita coisa do ponto de vista legal, mas precisava documentar. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a mensagem, eles ainda estavam tentando encontrar um jeito de voltar. Fiquei em silêncio por alguns dias. Até que, como sempre, minha irmã quebrou o gelo com uma mensagem direta. Você é patético. Foge da própria família e se esconde atrás de outros homens. Essa me fez parar por um segundo. Não porque doeu, mas porque era previsível. Ela queria cutucar o único ponto que achava que ainda me feria. Queria insinuar que eu era fraco demais para enfrentar a família. Que eu precisava do Liam, do ex-marido dela, de qualquer um que me estendesse a mão. Que eu não passava de um projeto paralelo de alguém mais forte. Era tão transparente que teria sido cômico, se não fosse tão exaustivo. Não respondi. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma noite, por volta da meia-noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia. Mas algo me disse para pegar. Era meu irmão. A voz dele estava estranha, cansada, talvez embriagada. E ele foi direto. Eu não toquei nas suas contas, ele disse. Eu sentei. O quê? Eu sei o que estão dizendo. Que eu ajudei. Que fui eu que dei suas informações. Mas não fui eu. Fazia meses que não nos falávamos. E ele, tecnicamente, nem estava envolvido. Mas com a nossa família, ninguém nunca fica completamente de fora. Eles estão desesperados, ele disse. Estão tentando arrumar uma forma de te fazer voltar atrás. Estão dizendo que você deve isso à família. Que destruiu tudo. Que colocou o Liam contra a gente. Que virou as costas para nossa mãe. Eu perguntei por que ele estava me contando aquilo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: Porque você não tá errado, Kel. Você só foi o primeiro. Desligou. Fiquei olhando para a parede por um bom tempo. Não porque estivesse com medo, mas porque aquilo só confirmou o que eu já sabia. Eles não iam parar. Não conseguiam. Não queriam paz. Queriam acesso. E agora que não tinham mais, estavam se desfazendo por dentro. Mas eu não era mais a rede de segurança. Não mais. Aquela ligação ficou na minha cabeça mais do que eu esperava. Fazia anos que eu não ouvia meu irmão tão sóbrio. Ele sempre navegou pelo caos da família como se fosse imune. Mas agora ele parecia alguém que finalmente entendeu que a tempestade tinha um centro. E não era eu. Era eles. Não respondi. Não segui contato. Agradeci, em silêncio, pelo aviso, mas eu tinha coisas mais importantes para focar. O trabalho com David, o ex-marido da minha irmã, ia melhor do que eu podia imaginar. O que começou como um cargo regional virou quase uma sociedade. Ele me confiou grandes contas, poder de decisão e até estratégias de expansão. Com 4 meses, eu não estava só ganhando $9.000 mensais, eu comandava divisões inteiras. A diferença entre trabalhar com ele e conviver com minha própria família era gritante. Se eu tinha uma ideia, ele ouvia.
Se eu pedia algo, ele buscava. Se eu dizia não, era respeitado. Sem chantagem emocional. Sem manipulação. Apenas trabalho limpo, profissional, honesto. Pela primeira vez, eu não precisava pedir desculpas por ser inteligente. Nem por proteger meu tempo. Nem por não querer consertar todo mundo. Pensei que ali seria o fim da história. Mas não foi. Numa noite qualquer, voltei tarde para casa depois de jantar com um cliente. Quando cheguei no corredor do meu prédio, algo me incomodou. Meu capacho havia sumido. No começo, achei que o capacho talvez tivesse voado com o vento. Mas o que vi em seguida me fez congelar. Um bilhete escrito à mão, empurrado por debaixo da porta. Sem envelope, sem assinatura. Você não pode apagar seu sangue. Eu não precisei ver o nome. A letra era do meu pai. Reconheci na hora. Registrei um boletim de ocorrência e fui direto à segurança do prédio. Eles analisaram as câmeras, mas claro, nada útil. A pessoa que deixou o bilhete esperou exatamente por um ponto cego no corredor. Típico. Aquilo para mim foi o limite. Mudei meu número de telefone. Abri uma caixa postal. Congelei meu crédito de novo. Atualizei todas as senhas, até aquelas que nem usava mais. E então fiz algo que não esperava fazer. Marquei um café com o Liam. A gente não se falava há um tempo. Trocávamos só mensagens ocasionais. Ele tinha seguido em frente, estava conhecendo alguém novo, parecia bem. Mas ainda era alguém em quem eu confiava. Sentamos, e eu contei tudo. O bilhete. A tentativa de invadir minha conta. A visita da minha mãe. A ligação do meu irmão. Liam ouviu tudo, sem interromper. Depois respirou fundo e disse algo que me marcou. Sabe qual é a parte mais assustadora? Eles ainda acham que isso é temporário. Que você vai ceder. Perguntei o que ele faria no meu lugar. Ele se encostou na cadeira e disse: Você tem opções agora. Alavancagem, influência, poder. Eles odeiam isso. Mas também respeitam. Mesmo que nunca admitam. Aquilo ficou na minha cabeça. Voltei para casa naquela noite e sentei para escrever. Não para eles. Para mim mesmo. Escrevi 2 listas. A primeira, tudo que eles me tiraram ao longo dos anos. Dinheiro. Tempo. Energia. Paz. Oportunidades. Confiança. A segunda, tudo que conquistei desde que os cortei. Quando terminei, uma coisa ficou clara. Eu não devia nada a eles. Nem mesmo minha raiva. Então fiz mais uma coisa. Liguei para meu advogado e pedi para redigir um documento simples, direto. Uma notificação formal de cessação e desistência. Enviei para cada um. Meus pais. Minha irmã. Até meu irmão. Não era agressivo. Era apenas firme. Qualquer tentativa de contato, direto ou indireto, resultaria em medidas legais. E eu não estava blefando. Eles não responderam. Nenhum ruído. Nenhuma palavra. E assim, de repente, o barulho parou.